Hoje eu me prontifiquei a refletir com vocês, a trabalhar com vocês a sabedoria patrística. Nós falamos da sabedoria bíblica, né? O método, né, judaico-semítico da sabedoria rabínica, da sabedoria bíblica, né? Como a escritura ela é carregada dessa sabedoria por excelência, né? A Bíblia é a alma de toda a teologia. Mas hoje eu quero falar também sobre a sabedoria patrística. Patrística porque está relacionado, né, vem do grego patrística, né, do grego e do latim, né, pater. O pai, os padres da igreja, mas padre aqui não compreendido como o presbítero, tá? O sacerdote, mas como os pais da igreja. Esses pais que também têm mães aqui, esses pais, ou seja, os primeiros, né? Após os apóstolos, após a geração apostólica, nasce então uma nova geração e que vai se prolongar esse período patrístico, esses pais da igreja que incluem leigos, sacerdotes, bispos, né? Homens, mulheres, são aqueles que irão, eles vão logo após a Sagrada Escritura, ou melhor, logo após os escritos apostólicos, eles vão então preparar, vão refletir, vai ser o primeiro conteúdo da fé cristã após esse período com Jesus, ok? Então eles são importantes porque eles são também fonte, tá? Eles são fonte, tanto que a igreja fala, a gente precisa ir nas fontes, e uma dessas fontes são os padres da igreja. Então, entendendo padres da igreja, não estou falando dos padres hoje, mas os pais da igreja, esses desse período inicial, que é o primeiro milênio praticamente, né? No Ocidente, encerra com Santo Isidoro de Sevilha, em 560 a 636, né? Então vai até o século VII. E no Oriente, ou seja, para a igreja grega, esse período se estende um pouco mais, então, com São João Damasceno até 749, século VIII. Então, é um período, né, um período grande, um período de 8 séculos, ok? E aqui no Ocidente, de 7 séculos. Então, há muito conteúdo. Então, esses autores cristãos, eles foram tecendo um conteúdo que nos deixaram como um grande legado até hoje, né? Para a fé, para a liturgia, para a tradição, para tudo aquilo que nós vivemos, né? E hoje recebemos do que é a nossa fé, eles são os grandes responsáveis, né, nesse período inicial de tecerem essas reflexões e também de grandes testemunhos, de grande vivência, de profunda vivência, ok? De profunda vivência. Então, para a gente entender aqui, eu fiz uma sequência para a gente não se perder, tá? Então, eu vou pegar assim, o século I, tá? O século I ali, um pouco antes dos anos 100, nós temos os padres apostólicos. Por que apostólicos? Porque eles pertencem à primeira e à segunda geração, né, na igreja, depois dos apóstolos. Então, por isso eles são chamados de padres apostólicos, até pela proximidade cronológica com os apóstolos. Então, nesse período, né, há uma continuidade do pensamento apostólico e existem grandes expoentes nesse período, tá? Por que eu vou falar da sabedoria patrística aqui? Porque nós vamos perceber que eles sabiam sintetizar na vida deles, eles sabiam ser mestres, tá? Eram grandes mestres, sabiam ser também grandes pastores, tá? Na condução do povo de Deus, e sabiam ser místicos. Hoje nós vemos, né, uma dificuldade de sintetizar, de integrar
essas qualidades em uma pessoa só. Ou ela é pastor, né? Ou seja, ela tem essa característica, né, da gestão, de estar à frente, de organizar, de conduzir, né, de liderança, mas aí demanda esses outros dois elementos não são tão vivos, né? Mas os padres da igreja, eles sabiam viver essa dimensão. Eram grandes pastores, mas eram mestres, tá? Eram mestres do ensino, eram mestres. Eles eram referência no ensinamento da fé, no ensinamento, no conhecimento intelectual. E isso não os impedia, ao contrário, eles eram grandes místicos, profundamente, né, buscavam uma vida de santidade. Então, a importância da vida desses homens e mulheres, por quê? Porque souberam viver e sintetizar essa realidade na vida deles. A sabedoria patrística está aí. E nós precisamos aprender com eles essa sabedoria. A gente precisa viver a vida com maestria, sermos mestres, né? O gosto pelo ensino, pelo estudo, pelo aprendizado, porque quem ensina é apaixonado em aprender sempre. Essa é a verdade. Pastores, não é só né, aqui quando eu digo pastor, não é só a liderança religiosa, mas nós somos referências onde nós estamos. Como pai e mãe, nós somos pastores dentro do nosso lar, exercemos essa dimensão pastoral dentro da nossa casa. Somos mestres também para eles, né? Para os filhos, para aqueles que dependem de nós. Estamos sempre ensinando. Alguma coisa a gente sempre tem algo a ensinar ao outro, algum legado a gente pode deixar ao outro. E somos também chamados a sermos místicos, a buscarmos uma vida de santidade, a buscarmos e vivermos essa realidade, essa experiência com Deus, caminhar com Deus, né? Ontem eu fiz um post onde eu colocava: andar na presença de Deus é saber se acompanhado sempre, não apesar das circunstâncias da vida, mas nelas mesmas. Nas alegrias, nas tristezas, né? Nas conquistas e nas derrotas, nos fracassos, nas grandes alegrias. Então, uma vida plasmada pela presença de Deus, é possível vivê-la não somente, né, se eu tiver, né, for para um mosteiro, para uma vida religiosa. Não, a gente precisa compreender que caminhar na presença de Deus, Deus se faz companheiro do ser humano. Ele é o nosso Senhor, Ele é, né, Deus, mas que se coloca, caminha conosco como com os discípulos de Emaús, caminhando ao seu lado. Né? Então, fazer essa experiência de vivermos essa tríplice dimensão que está no nosso batismo. O tríplice munus de Cristo. O que significa isso? No batismo nós somos ungidos como Cristo a sermos sacerdotes, aí é a dimensão mística, o sacerdote que oferece o sacrifício, sermos pastores, né, o Cristo pastor, sabermos pastorear aqueles que Deus nos confia na vida, e também a dimensão profética do ensino, da profecia. Então, essa tríplice dimensão que os padres da igreja viveram, né, sintetizaram em suas vidas e que nós somos chamados também a viver. Então, vou começar com o século I, os padres apostólicos. Vou colocar alguns expoentes desses padres que eu já falei, porque eles são contemporâneos, né, aos apóstolos, ou um pouco depois, né, ou a segunda geração após os apóstolos. Inácio de Antioquia, tá? É um grande padre da igreja. Inácio de Antioquia, né, ele desejava morrer como um pão triturado, né, para Deus. E ele realmente, o martírio dele, né, ele foi triturado pelas feras, né, no contexto da época das grandes perseguições. Então, Inácio de Antioquia, né, viveu
A sua vida foi realmente um pão consumido. Policarpo de Esmirna, São Policarpo de Esmirna foi discípulo de João, de São João, e futuramente Irineu de Lyon, outro grande padre da igreja, o acompanhou também. Muito interessante. Policarpo de Esmirna, aos 86 anos, ele é... Então, nesse período, a gente vai ver que a maioria deles acabam morrendo martirizados por causa da fé. Por quê? Porque nesse período aqui, a fé cristã, a religião cristã, ela não é reconhecida, ela, ao contrário, é perseguida. Muitos cristãos são martirizados. E Policarpo de Esmirna, então, antes de ser martirizado, né, queimado vivo, ele recebe a chance de negar a Cristo e escapar do martírio. E a resposta dele é fantástica. Ele vai dizer: Jesus Cristo me foi fiel há 86 anos da minha vida. Ele nunca me fez mal algum. Não cabe agora eu negá-lo. E aí ele diz: pela última vez, eu creio em Jesus Cristo e morro por ele, e morro nele. Né? Então, a força dessas personalidades aqui, né? Pessoas que nos deixaram escritos e que viveram realmente com a vida, né? A fé cristã. São Clemente de Roma também, um grande padre da igreja, pastor de Hermas e tantos outros. Nesse período há um documento também que é chamado do primeiro catecismo cristão, que é a Didaqué. Se você já ouviu falar sobre a Didaqué, né, é aquele primeiro catecismo cristão, o primeiro rabisco com alguns ensinamentos, algumas instruções. E eu quero trazer então um trechinho que é bem o início, tá, do texto da Didaqué. Olha que interessante, há mais de 2000 anos. Existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Há uma grande diferença entre os dois. Este é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus que o criou. Segundo, ame a seu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Dá para perceber que o texto ele é praticamente uma síntese do Evangelho. Por quê? Porque são escritos, né, gestados bem nesse período. Então ele vai colocar essa grande máxima, os dois caminhos, da vida e da morte. A vida é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, né? E é chamada regra de ouro. Que regra de ouro é essa? Não faça ao outro, né, aquilo que você não quer que façam a você. Então, essa é a frase, né? É um dos primeiros textos da Didaqué. Depois a gente vai para o século II. São chamados de padres apologistas. Por que padres apologistas? Você conhece o período ali, você conhece essa palavra apologética? São textos de defesa da fé. Num período de ataques, num período de não só de uma perseguição do martírio, mas também uma perseguição de muitos questionamentos. Então esses padres, eles vão escrever nesse teor de defesa, nesse teor de apologético. Por isso são chamados de padres apologistas. Aí eu gostaria de trazer aqui o destaque de alguns: Hipólito de Roma, Atenágoras, Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que eu já falei. E ele vai então falar, né, vai desenvolver uma teologia da encarnação. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, aquilo que Cristo redimiu tudo, porque ele assumiu tudo. Ele assumiu toda a história da humanidade, com todas as suas consequências. Ele tomou sobre si as nossas culpas.
nós podemos também perceber esse princípio da encarnação na nossa vida. Olha a sabedoria patrística aqui, que é uma sabedoria bíblica também. Se eu não encarno, ou seja, se eu não assumo quem eu sou, a minha história, a minha vida, né, de carne, encarnação, eu não encarno isso dentro de mim, eu não redimo, eu não salvo. Um filósofo mais atual, espanhol, ele vai dizer, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, eu não me salvo. Então, a gente se salva salvando a nossa história, quem nós somos, a nossa realidade. Estamos instalados aqui, fomos criados, né? Mas não somos uma alma penando nesse mundo, não. Nós temos uma concretude histórica. Aonde você está agora, assistindo essa live, essa aula? Quais são os teus dilemas? Quais são os teus desafios? O que hoje você tem ou não tem? Quem hoje você é? Se a gente não salva isso, a gente não salva nada mais. Porque quem nós somos? Isso, a nossa história, a nossa biografia. Há uma biografia. Nesse momento eu estou compondo a minha biografia. As escolhas que eu estou fazendo, né, os direcionamentos que eu tenho feito, isso tudo vai compor. Isso é encarnação, encarnar a vida. O nosso Deus, o grande escândalo, né, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque esse Deus se encarnou, tornou-se um de nós, assumiu a nossa história, assumiu a nossa humanidade. E ser cristão não dá para fugir dessa contingência, não dá para fugir dessa realidade. Ou a gente assume ela, abraça e a santifica, na graça de Deus, permitindo que Ele faça isso em nossa vida, ou o que nós estamos fazendo. Então, Irineu de Lyon, junto com muitos outros, né, padres da igreja, mas ele em destaque, vai desenvolver essa teologia da encarnação. Também Justino, né, São Justino é um outro grande padre da igreja, Santo Apolinário. Mas agora eu gostaria de destacar, né, que é um outro autor, assim, é um autor desconhecido, mas é chamada Carta de Ogneto. Ele vai escrever uma das mais belas apologias da fé cristã, porque ele vai escrever e descrever como é a vida dos cristãos, como é a vida daqueles que seguem, né, a Jesus Cristo. Do período, do século II, essa carta, ok? É uma resposta a um pagão culto, um pagão muito culto, que tem os seus questionamentos. Ele se sente intrigado pela fé cristã, pela relevância da vida dos cristãos, mas ele aspirava a conhecer melhor essa nova religião, né? Que estava transformando aquela época, aquele momento, em relação aos valores humanos, em relação à sociedade greco-romana. E aí, então, esse autor, né, que nós desconhecemos o nome, mas ele vai, então, escrever a Diogneto dizendo: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles. Graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam como outros algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida,
paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas. Com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. Mortos e deste modo lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. E aí o texto continua, né, nessa postura paradoxal dos cristãos nesse período do século II, que questiona, né, esse pagão culto. É linda essa definição de fé cristã, exatamente isso, exatamente. Porque por isso é um texto, né, um texto do período antigo, não só, gente, para a questão, né, da historiografia do cristianismo, mas também, né, é um grande legado para um período histórico, o período antigo, né, carente de textos, carente desse legado histórico como os padres da igreja nos deixaram. Então, o estilo, né, o texto em grego escrito, tudo isso é uma grande riqueza para a história da humanidade, tá? E uma grande riqueza, né, para os cristãos, devido à riqueza desses conteúdos serem conteúdos da fé, tá? Então, é a riqueza, a beleza disso tudo. Vamos agora para o século III. As escolas aqui, nesse período, há um destaque grande às escolas, a duas grandes escolas, tá? O início do cristianismo teve destaque de duas grandes escolas, Alexandria e Antioquia, tá? São escolas teológicas da fé, com tendências muito diferentes uma da outra, ok? E aqui eu vou falar então, são duas importantes escolas, elas marcam, né, esse período patrístico. Alexandria é o berço do helenismo. O que é helenismo, né? É a cultura greco-romana. É o lugar de fusão das culturas oriental, egípcia e grega. A escola de Alexandria apresenta então algumas características teológicas, e aí eu vou colocar algumas. A questão da metafísica, tá? A investigação metafísica, né, da própria fé, o método alegórico no estudo das Sagradas Escrituras e a influência da filosofia platônica, tá? Da visão platônica de mundo. Embora não negue a natureza humana de Cristo, não nega a natureza humana, mas tem uma tendência a acentuar a natureza divina de Jesus Cristo, tá? Então, os padres da igreja que são filhos dessa escola vão acentuar a dimensão mística, vão acentuar a dimensão divina, né, de Jesus e de todas as coisas, né? Tem um olhar metafísico sobre tudo. Temos alguns expoentes, Philon, né, de Alexandria, Orígenes, foi um leigo, né, os textos de Orígenes são profundíssimos, né? Ele não foi canonizado por algumas questões pessoais, mas é um grande homem. Dionísio, Atanásio, então esses são esses grandes expoentes, né? Orígenes tem uma máxima onde ele vai dizer: o nosso começo foi como será o nosso fim. Né? Então, se a gente for ver, é isso mesmo.
Se a gente seguir, né, o ciclo natural da vida, né, a gente nasce, né, bebezinho ali, recém-nascido, né, a gente sai de um útero e para ele a gente volta para o útero, um útero divino, né, a gente volta para Deus, né, e a gente volta, né, quando a gente vai envelhecendo, às vezes eu vejo, né, alguns idosos e fico refletindo muito, a gente não está aqui para semente. Então eu vejo meu filho pequenininho e eu sei que também um dia eu fui bebê e a minha mãe também foi. Olha que coisa, né? E hoje ela já está com uma idade. E eu lembro da minha avó, né, que morreu com Alzheimer e foi perdendo muitas coisas que ela sabia fazer. Andar, falar, a memória, né? Vai voltando a ser criança, parece que a gente vai voltando a ser criança, né? É um mistério, né? O ser humano nasce totalmente dependente, se torna independente e depois, no fim da vida, né? Vai também voltando a ser dependente do outro. Então, é fantástico isso, interessante. Vamos agora para a escola de Antioquia. Antioquia na Síria, tá? Antioquia apresenta outras características teológicas. Quais são elas? O foco na interpretação literal da Sagrada Escritura, vai mais na questão histórica, tá? Vai mais nessa uma interpretação mais literal da Bíblia, não tanto alegórica, por meio do seu estudo histórico e gramatical. Então vai estudar também a gramática, né, dos textos escritos no hebraico, no grego, né? A ênfase aqui então dessa escola está mais na natureza humana e histórica de Jesus Cristo, tá? Na natureza histórica humana de Jesus Cristo. Não que negue a natureza divina, mas acentua mais esses aspectos, ok? Então são duas escolas com essas tendências. Se for para a gente ver, gente, hoje nós também percebemos isso, né? A gente caminha, a gente percebe essas escolas, né? Quando se acentua demais, né? O pé no chão, a terra, né? Estamos aqui nesse mundo. E quando acentua demais, né? A dimensão metafísica, a dimensão, né? Do céu, né? Quando às vezes a gente... agora eu estou disputando com os cachorros aqui na estrada aqui fora, aqui, nos vizinhos. Quando a gente disputa, então, né, a gente vê essas disputas, às vezes, de acentuar demais a questão, né, da oração contrapondo ao trabalho, acentuando o céu, contrapondo a terra. A gente precisa saber integrar essas realidades dentro de nós. A gente precisa fazer o céu e a terra dentro de nós, porque sermos imagem e semelhança de Deus. O que Jesus Cristo fez? Ele encarnou-se. Deus desceu. Deus se fez um de nós. E ele tornou esse acesso para a dimensão também, né, para o divino, tornou esse acesso também por ele. Ele se fez caminho, né? Então, a gente está sempre nessa tensão. Quando que nós né, nos desconectamos da nossa verdadeira essência, de um eixo, né, desse centro? Quando a gente acentua demais uma coisa em detrimento da outra, tá? O segredo é a gente integrar essas realidades. A gente às vezes coloca a disputa disso, né? É como se essas coisas não pudessem estar em nós. Né? Hoje eu postei, eu precisava lavar a louça da casa e eu ia fazer a live. Já havia preparado o conteúdo, já havia estudado esse conteúdo, mas essa preparação que eu digo assim interior, né, de ir entrando assim para que eu pudesse estar aqui inteira com vocês. Eu não podia abrir mão de fazer coisas que eu precisava fazer. O que eu fiz? Eu acendi uma vela, eu coloquei um ícone, né, um ícone da Sagrada Família, né, que é
uma porta, né, de contemplação, fui rezando o meu terço e fui lavando a louça. Ao invés de eu lavar a louça rápido, eu estou compartilhando isso com você porque eu quis fazer isso. Eu quis lavar a louça rápido para dar tempo. Disse assim, não é fazer isso rápido para depois rezar. Eu vou agora rezar. E comecei a lavar, né, os pratos. Cada lavada de prato eu ia contemplando e procurando viver isso. Eu estou agora aqui. Eu não vou, apesar disso, rezar. Eu vou rezar nessa realidade em que eu estou agora. Eu sou uma mãe de família. Eu sou uma dona de casa. Então eu não posso abrir mão dessas questões então vou viver isso. Não estou com isso, né, dizendo que a gente não deva ter um momento de oração. Eu tenho também o meu momento de oração, mas eu gostaria de estar antes da live nessa sintonia. Então eu precisei fazer isso. Eu precisei compreender isso. Isso é sabedoria, sabedoria patrística. Nem sempre essa sabedoria está comigo, mas se eu estou sintonizada com Deus, eu aproveito as oportunidades não como impedimento, mas como caminho para me encontrar com Ele, né? Como caminho para isso. Alguns padres da igreja da escola de Antioquia, Gregório, o taumaturgo, Luciano de Antioquia, né? Ou de Samosata, também conhecido, né? Santo e mártir. Agora eu quero entrar no século IV. Tá? O século IV, ele traz os padres capadócios e é chamada também fase de ouro. Por que fase de ouro? Porque é uma fase que compreende o período dos grandes concílios ecumênicos da igreja, tá? Do cristianismo. Antes de qualquer divisão, né? Antes de qualquer divisão do cristianismo, né? A igreja está vivendo aqui essa unicidade. Então, aqui, nesse período, nós temos os 4 principais grandes concílios. Em 325, o concílio de Niceia. Em 381, o concílio de Constantinopla. Em 431, o concílio de Éfeso. E em 451, o concílio de Calcedônia. São 4 grandes concílios, em cada um deles, definições fundamentais da nossa fé cristã são explicitadas aqui, tá? Porque começa então as heresias, começam períodos de questionamentos, então os concílios vão definindo, vão dando uma clareza, né? Aquilo que não está tão explícito no Evangelho é preciso que se reúna, se reflita e que se explicite isso. Então, esse é um período rico por isso, chamado também de fase de ouro, né? Então, a gente traz aí como expoente desse período, quero trazer 3 padres da igreja que contribuíram muito nesse período, que são chamados de padres capadócios. 2 são irmãos de sangue e um terceiro amigo, que é São Basílio de Cesareia, São Gregório de Nazianzeno e São Gregório de Nissa. Então, eles vão desenvolver, tá, uma teologia sobre a Trindade, sobre a Santíssima Trindade, muito coerente, tá, muito relevante para a época. E São Basílio, né, uma frase de São Basílio que eu gostaria de trazer para você é essa aqui: conscientiza-te da tua grandeza, considerando o preço derramado por ti. Olha para o preço do teu resgate e compreende a tua dignidade. É uma chamada a tomarmos posse da nossa dignidade, a nossa dignidade cristã e a nossa dignidade humana, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Gênesis 1:26, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tomar consciência disso é tomar consciência da grandeza que nós somos. Tem um salmo, o Salmo 8, né? Sempre quando eu rezo na liturgia das horas, eu lembro que às vezes eu também,
como o salmista me perguntava, né? Contemplando estes céus que plasmastes e fizestes com dedos de artista, perguntamos, Senhor, quem é o homem, quem é o ser humano, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo dos anjos o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Né? Então, o destino humano, né, propósito de Deus com a nossa vida, com a nossa existência. É fantástico isso. Você já pensou sobre isso? Às vezes a gente pensa, né, tão curto, tão estreito. Eu digo, voltou. Eu digo isso num plano mais profundo, tá? Num plano maior. Não apenas a gente ficar medindo, né? Quantas pessoas me conhecem, o que eu fiz de relevante nesse mundo, né? Ou tem um livro do Mário Sérgio Cortella, qual é a minha obra? Qual a tua obra nesse mundo? Né? Será que a gente não tem dimensão, né, de que as pessoas que a gente encontra, os filhos que Deus nos confia, então a gente não tem dimensão de quem nós somos, né? Do propósito de Deus sobre a vida de cada um de nós. A gente não tem dimensão da grandeza que é o ser humano. Ao mesmo tempo, diante desse universo, diante do mundo, nós vamos passar. Vão vir outras gerações depois de nós. Depois dos nossos filhos, virão os filhos dos nossos filhos. Né? E a gente precisa se perguntar qual o legado que eu vou deixar. A minha forma de amar. A minha forma de amar, né? Quando eu tomo essa consciência, eu vivo de uma forma muito mais responsável nesse mundo. Eu percebo, né, a importância que é um sim, um não. As consequências do meu sim e do meu não, né, no mundo. Então, isso é fantástico, né? E ao mesmo tempo a gente perceber que é uma grandeza, né, estupenda e ao mesmo tempo nós somos tão pequenos, né? Tão pequenos. Nós não vamos passar. E o que nós vamos deixar? Mas somos importantes enquanto estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, né? Então, se nós não tivermos, né, não projetarmos a nossa vida, o que a gente faz, o que a gente é, para uma dimensão mais profunda, nós caímos num vazio. E aí a gente vê o vazio existencial, o vazio, né? O vazio de muitas pessoas que mesmo que consigam, que conquistem muitas coisas materiais até, se veem nesse profundo vazio porque falta esse questionamento, né? Essa grande pergunta, né? Essa grande reflexão. Não que essas conquistas, elas são importantes também. Elas são sim, né? A gente não está aqui, né, para viver, né, para viver de uma forma, não. Deus nos deu uma vida em abundância, então a gente se abre, né, viver com abundância, dentro da realidade, da condição que nós temos, viver com essa abundância, mas entender que ela não se esgota aqui, ela não se esgota nesse mundo, né? A gente vê nos padres da igreja, muitos deles foram mártires. Para que entregar a vida dessa forma? Né? E com honra estavam se dando a vida, porque entendiam que estavam fazendo, cumprindo uma missão, realizando uma obra e concluindo essa obra com a sua própria vida. Né? Então isso é fantástico, né? Isso faz a gente pensar muito. Nesse período, há também os chamados padres do deserto. No período de perseguição, tá? Eles não estavam presentes, mas quando, com o tempo, a igreja vai se tornando, né, reconhecida, a ponto de o cristianismo torna-se
a religião do império, alguns homens, né, algumas mulheres, poucas, mas algumas mulheres, vão se refugiar no deserto e vão então tornar-se grandes conselheiros, tá? Pessoas que vão buscar essas outras pessoas que vão viver uma vida eremítica, uma vida de solidão, vão se distanciar do mundo para poder, né, viver uma vida de radicalidade do Evangelho, né? Eles compreendiam e viam que os cristãos, ao tornar-se uma religião do império, muitos vão viver de uma forma muito morna a fé. Então eles vão para o deserto no sentido de viver com mais radicalidade. É interessante porque o deserto é o lugar da luta. O deserto é o lugar do encontro, né? E ao mesmo tempo da luta. Jesus vai para o deserto antes de iniciar a sua missão. Vai para o deserto em oração para se fortalecer no espírito, mesmo sendo, né, o Filho de Deus. Como homem ele vai, ele se retira, né, são aqueles 40 dias. O povo de Israel também, 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Então, há uma simbologia do deserto. Hoje nós estamos vivendo um período de pandemia, né, vivendo uma espécie de um deserto, né? O deserto, ele é um lugar de grandes lutas interiores, porque a gente tem que saber aprender a lidar conosco, a estarmos em nós mesmos. Mas o deserto também é lugar do encontro com Deus e conosco mesmos, tá? Então o deserto tem toda uma simbologia. E esses homens vão então crescer na virtude. A palavra virtude vem do latim virtus, que significa força. Homens virtuosos, mulheres virtuosas são homens e mulheres fortes. São personalidades fortes. Os santos têm essa força, né, de vida. Então a gente fala aqui do santo, né, não é da cabecinha torta, né? Né, que ficava rezando. Não, são homens e mulheres que se tornaram pessoas fortes, personalidades fortes, tá? E às vezes nós estamos, né, nós estamos num período de personalidades fracas mesmo. E qualquer coisa a gente, né, abandona o barco, qualquer coisa a gente vai se entregando, né, de uma forma que vai vivendo mais ou menos. São tantas facilidades, a gente tem tantas escolhas, a gente tem um menu tão grande, né, na vida, né, são tantas possibilidades e tudo. E isso, né, se a gente quer a carne bem passada, mal passada, que a Andréia chegou, né, esses dias, uma vez eu estava conversando com ela sobre isso, né, que a gente ouviu uma outra pessoa falando sobre isso, a gente vai ficando tão fraco, né, porque a gente quer tudo tão do nosso jeitinho, tudo tão feito à nossa imagem e semelhança, que a gente perde a capacidade de ser forte diante de uma privação, diante de algo que não é tão, às vezes, do jeito que a gente quer, de encarar, às vezes, um banho um pouco mais frio, né? De tomar um cafezinho sem açúcar, sabe, algumas coisas assim, né? A gente fica às vezes falando disso, mas pode ser aquela coisa do dia a dia, né? De pegar um ônibus, de eu ter que ir e voltar naquele trabalho, né? De eu ter que cumprir aquela atividade que talvez não me é tão prazerosa, né? Mas a gente quer que a vida seja só um mar de rosas, né? Isso não existe, isso não é vida humana. A vida humana perpassa isso. Então, a sabedoria dos padres do deserto, a sabedoria patrística, ela pode nos ensinar a voltarmos a integrar essas realidades, tá? Dentro de nós, para que realmente a gente possa crescer, né? Se fortalecer os músculos interiores. E não é diante de qualquer coisinha que a gente já se derruba,
né? Que a gente já cai por terra, né? E se cair, levanta. Jesus Cristo também na cruz caiu 3 vezes, mas levantou e continuou e foi até o fim cumprindo a vontade do Pai. Então, se a coisa vem, derruba um pouco, não fica ali prostrado, né? Olhando para o chão. Caiu, levanta e vai, e prossegue, né? Então, que a sabedoria dos padres, né, da igreja nos estimulem também a encontrar na nossa vida, a fazer da nossa vida esse lugar aonde Deus pode estar, aonde nós podemos deixar para esse mundo um legado na simplicidade, naquilo que nós temos para oferecer. O que você tem para oferecer? Ofereça o teu melhor. É fazendo um bolo, é fazendo uma comida bem feita para os teus que estão hoje na tua casa, né? Você talvez sonhando de estar no trabalho, de estar fazendo grandes coisas no mundo, né? É nessa realidade hoje, fazendo ela bem feita, fazendo com amor, fazendo com um caminho de virtude mesmo. Ali eu posso deixar o meu legado pelo amor em que eu estou colocando aquela coisa em que eu estou fazendo. Talvez muitos agora estão preparando o seu almoço, né? Cuidando dos seus filhos, dirigindo, fazendo suas atividades enquanto me acompanha aqui. É aí, tá? Não espere essa coisa acabar para você então ser de fato. Seja agora. Seja agora. Eu vou ficando por aqui, a nossa live, né, encerra aqui. Tem muitos outros grandes padres da igreja, são centenas, eu não daria para falar aqui, né, nesses 8 séculos. Eu destaco ainda Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, é por excelência o padre da igreja, né, a referência, né, desse período antigo. Santo Agostinho tem muitas, né, li alguns livros dele sobre a Trindade de Trinitatis. Também Confissões, né, que ele narra a sua história, a sua biografia, o seu encontro, né, com Deus, a grande busca dele interior, né? E ele diz, né, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que tu estavas dentro e eu estava fora de mim. Eu estava fora te buscando e tu estavas aqui dentro. Né? Agostinho descobre que aquilo que ele estava buscando, né, naquele afã das coisas fora dele, na verdade, era dentro dele que Deus estava. Então, eu vou ficando por aqui e eu acho que Agostinho vale uma live. Não vale a pena eu falar aqui, porque tem muita coisa sobre ele, né, a sua história. Desejo a você uma ótima semana. Gente, obrigada a todos que passaram por aqui, todos que me acompanharam aqui na live. Ela vai ficar gravada, tá, no IGVT para quem quiser assistir depois. Beijos!